Olá, sejam muito bem-vindos ao novo Ensino Médio de São Paulo aqui no CMSP. Eu sou o Tony, o seu professor de Construção Sustentável, por enquanto, né? A gente vai trocar o professor, vai vir outro cara aí bacana também para falar com a gente a respeito de construção sustentável, que já fui inclusive apresentado para vocês aí. Quero mandar um abraço aí para o intérprete de Libras, que eu não peguei o nome, eu vou descobrir para falar seu nome ainda, né? Eu não sei se você é o Anderson, mas eu vou descobrir. É Anderson? É o Anderson, pronto, descobri, é o Anderson. É o Anderson, intérprete de Libras, que está levando minha voz aonde eu não posso chegar. E falando nisso, né, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem de média altura, sou mediano, sou pardo, tenho cabelo grisalho, uma barba próxima do peito também bem grisalha, tenho um brinco e piercings nas orelhas, tenho os braços tatuados, piercing no nariz, uso óculos, estou de camisa azul. E eu quero apresentar aqui o meu parceiro, professor Alexandre, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor Tony. Saudações a todos os alunos da segunda série de ensino médio. Eu sou um descendente de asiático, então meu olho é um pouquinho mais puxado que o normal. Uso óculos. Meu cabelo tá ficando grisalho, né? São luzes. E espero que eu consiga colaborar aqui com o professor Tony e espero a colaboração de vocês também, participando e fazendo as atividades propostas até então. É isso aí, muito bom. Ele fala assim que espera, mas com certeza ele vai ajudar, porque são papos muito legais aqui que a gente tem durante a explanação dessa aula, né? Lembrando, né, só para situar o pessoal, recordar, porque a gente está chegando agora no final da tarefa 1. Né? Então a gente está na sistematização da tarefa 1. Hoje eu vou mostrar 2 vídeos para vocês de técnicas que são importantes, que são essenciais, inclusive para vocês pesquisarem outras formas de criar isso, inovar essa ideia também. Construção sustentável é parte da unidade curricular Projeto Casa Sustentável, que faz parte do aprofundamento Ciência em Ação. Né? E aí a gente tem algumas recordações para fazer. Eu sei que o pessoal já deve estar cansado de ver a gente falar sobre isso, sobre essas definições, mas é porque essas definições elas são importantes. Já na segunda tarefa vocês vão ficar livres, a gente ficar repetindo isso toda hora para vocês, né, Alexandre? Porque mais ou menos. Mais ou menos. É porque são realmente conceitos importantes, que Sim. Se vocês não seguirem esses conceitos, o trabalho pode ser perdido mais para frente. Exato. E a gente vê muito na internet se falar sobre sustentabilidade. Só que quando a gente começa a perceber a forma como se fala de sustentabilidade, se fala muito mais pelo modismo e de forma rasa. Então é importante que a gente veja que essa ideia de sustentabilidade é uma ideia para ser discutida na escola mesmo, com responsabilidade, com pesquisa, sempre procurando aí fontes que são confiáveis também, para entender o que é a sustentabilidade para valer. Sim, por isso a parte de curadoria, a iniciação científica é muito importante. Legal. Para não dar um passo em falso ou um passo maior que a perna. É isso aí. E então vamos recordar. Olha lá, sustentável é tudo aquilo que é feito de modo consciente, em relação ao meio ambiente, lembrando que o ser humano faz parte do meio ambiente também, então você tem que pensar no seu vizinho, né? De modo a evitar que os resultados das ações humanas o prejudiquem. Muito bem. Continuando. A construção sustentável provém do conceito de sustentabilidade, que envolve 3 aspectos. Você lembra os 3 aspectos, Alexandre? Ambiental. Olha aí. Econômico. E o terceiro como é? Eu vou lembrar. Isso pode estar acontecendo na sala de aula também, sabia? É porque eu tô sem meu diário de bordo. Então, tá vendo? Olha, tá vendo a importância do diário de bordo. Então ele falou 2. Ambiental, econômico. Vai aparecer, ó. Cadê, ó? Ambiental, né? O econômico. E o último é o cultural. Cultural, é verdade. Isso aí. Dos índios, dos Chavantes. Isso, exatamente. Quando a gente falou do tijolo de adobe também a gente também estava levando em consideração isso, né? A cultura das pessoas no entorno da construção também. Não só no quesito de produzir a construção, mas também no que diz respeito ao respeito a eles, né? As áreas deles ali também. Você vai construir numa área que tem preservação indígena ali, você tem que seguir as normas dali, não pode sair construindo sem perguntar quem vive, quem não vive, se você está invadindo o terreno de alguém ou não.
Sim. Tá certo? E assim, o interessante dessas construções é que eles utilizam o material que está na região. Exatamente. Eles não vão buscar material em outro lugar, deslocar, ter transporte, fabricar, não. E tudo que eles vão usar está tudo na região e não tem entulho. Exatamente. Isso que é o mais interessante. Isso é interessante. E aí, o Alexandre acabou de falar uma coisa que é bem legal, né? Construir utilizando as coisas do local. Quando a gente constrói utilizando as coisas do local, primeiro ponto, emissão do CO2 em relação ao transporte, né? Você não vai precisar transportar material para o local, não vai ter tanto resíduo, vai economizar. Vai economizar dinheiro também. E esse tipo de construção tem um nome. Você lembra que eu pedi para você pesquisar a respeito disso? Tem até alguns vídeos falando sobre isso. Você lembra o nome? Eu pensei que você fosse dar a resposta quando começou P. Eu falei, como que é? Então qual é o nome? Qual que é o nome? Permacultura. Permacultura. É a permacultura. Lembrando que a permacultura não é um estilo de vida relacionado somente à construção, tá? Não é. Mas a permacultura, ela entra dentro da construção civil também. Então, permacultura é todo aquele... É um estilo de vida em que você se utiliza do meio para sobreviver sem agredir o meio. Então, você se sustenta através do meio ambiente ali, mas preservando ele também, ajudando ele a retomar, a se recuperar também, tá? Então, a permacultura é uma coisa bem ampla, ela vai muito além da construção civil. E tem técnicas que a gente utiliza de permacultura dentro da construção civil que torna a construção sustentável. Isso é uma coisa muito legal. Tem até um vídeo chamado Os 5 Erros da Construção, da Bioconstrução. Esse vídeo é legal, anota aí, você vai ver um cara super simples assim, mas super sábio, falando sobre os 5 erros da bioconstrução. Muito legal. E ele fala sobre entulho também. Sempre falo, né? É muito bacana. Vamos lá. O que mais que a gente tem? Uma construção, quando sustentável, deve ser projetada com o intuito de minimizar os impactos causados no meio ambiente. Aí, o que eu falei, né? A gente falou sobre o nível de sustentabilidade, que quando se consegue resolver de forma integrada, a gente falou sobre isso, né? Questões sobre crescimento econômico, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Essas 3 coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Tem que ter crescimento econômico, tem que ter qualidade de vida, mas tem que ter também respeito ao meio ambiente. Então, as 3 coisas têm que ser balanceadas aí. Porque se você for ver a história mesmo, tinha muita árvore aqui. Eles cortaram tudo para ter o máximo de lucro, mas não tem mais árvore. Exatamente, não tem onde tirar mais. A mesma coisa acontece com os peixes. Não adianta o pessoal ir pescar todo o peixe do mar. No momento ele pode ganhar muito dinheiro, mas depois não... Exatamente, né? O meio ambiente ele precisa se renovar. Né? E com calma, devagar. Calma, devagar. O negócio tem que ser lá paulatino, né? Vamos dizer assim, tá? Então vamos lá. Então, com respeito levando em conta custos e gastos de material a serem utilizados. Os indicadores de sustentabilidade baseiam-se em aspectos como o uso do solo, uso da energia, uso de recursos hídricos, emissões atmosféricas, lançamento de efluentes, uso de matéria-prima, tudo isso já foi falado, a gente já conversou bastante sobre cada um desses pontos aí também, tá? O que mais? Hoje, a construção civil passa por muitas mudanças em níveis de sustentabilidade envolvendo segurança e saúde dos operários, também comentamos, cuidado com a vizinhança e com o bairro, ações menos predatórias ao meio ambiente, controle de poluição proveniente da obra e gestão de resíduos. Show de bola! E aí nós temos os 9 passos da construção sustentável, que já foram comentados na última aula: planejamento sustentável da obra, aproveitamento passivo dos recursos naturais, eficiência energética, gestão e economia da água, gestão dos resíduos na edificação, qualidade do ar e do ambiente interior, conforto termoacústico, uso racional de materiais e uso de produtos e tecnologias ambientalmente amigáveis. Tudo também já foi comentado, já foi falado, a gente teve várias discussões a respeito disso e foi muito legal. Muito bem, sobre o conforto termoacústico, né? O que a gente tem sobre o conforto termoacústico? O objetivo é promover a sensação de bem-estar físico e psíquico quanto à temperatura e à sonoridade, por meio de recursos naturais, elementos de projeto, elementos de vedação, paisagismo, climatização e dispositivos eletrônicos e artificiais de baixo impacto ambiental. A gente poderia estar falando de um ar-condicionado aí, né? Quando eu estou falando de conforto termoacústico, então,
Vou mostrar para eles aqui agora o vídeo que fala sobre telhados verdes que eu estava tanto devendo para vocês, e agora a gente vai ver uma arquiteta falando sobre telhado verde. Então acompanha e a gente já volta para conversar a respeito dos telhados verdes. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre telhados verdes. Eu me chamo Jaqueline Siebert, sou arquiteta e vamos ter uma conversa bem legal sobre telhados verdes. O telhado verde, depois das placas fotovoltaicas, talvez seja uma das soluções sustentáveis para a sua obra mais faladas. Mas os seus benefícios vão além da redução das ilhas de calor e da retenção de água que vão para as galerias de águas pluviais. Ele melhora o conforto térmico e acústico na sua edificação. E as plantas que estão nele melhoram os índices de oxigênio na região. O processo de escoamento na água nos telhados verdes ajuda a retardar o caminho das águas até as galerias, ajudando a evitar possíveis enchentes. E promove o reequilíbrio ambiental, especialmente quando são utilizadas espécies nativas de vegetação. A implantação de um telhado verde, inicialmente, é mais cara do que soluções convencionais, como telhado e lajes impermeabilizadas, mas ele compensa pela manutenção e pela durabilidade e pelos benefícios que ele traz para a sua edificação. Se você está pensando em fazer um telhado verde, alguns pontos precisam ser considerados. A estrutura do seu telhado. Se a sua casa já existe, você precisa saber se a estrutura da sua edificação suporta a carga do telhado verde, pois ele tem a parte da estrutura dele em si, o substrato, as plantas e mais a carga da água. Se você estiver fazendo uma casa do zero, já tem que ser levado em consideração essa carga no cálculo estrutural. O segundo fator importante é a impermeabilização. Existem várias formas de fazer, mas um dos mais eficazes, e se for muito bem feito, não é para dar problema, é com manta asfáltica. Depois, você precisa ter uma manta drenante e uma manta têxtil para que as raízes não entrem por dentro da estrutura e por dentro das suas calhas e invada o seu imóvel. A camada de substrato, que é aquela terrinha preparada para receber a vegetação em volume adequado com o porte e as espécies que você vai colocar nesse telhado. E contar sempre com uma mão de obra especializada. Existem empresas que são especialistas nesse serviço e que com certeza vão dar um serviço bom e com garantia. Para fazer esse telhado verde, o primeiro passo é fazer o caimento da laje, porque essa água ela precisa ser drenada para algum lugar. Então, é o ideal que essa laje tenha uma inclinação de mais ou menos 1,5% para que essa água vá ser canalizada para a galeria de águas pluviais. Depois vem a impermeabilização, que, como falamos, ela tem que ser muito bem feita para que não dê problemas futuros. Depois precisa colocar aquela camada drenante. Essa camada, em alguns casos, usa-se a argila, que daí ela fica com aquela camada mais úmida e não deixa ter a retenção da umidade, mas existem sistemas que usam umas mantas que parecem uns copinhos, que daí elas retêm essa água que ajuda na manutenção e na durabilidade da vegetação. Por cima dessa camada drenante que vem essa manta geotêxtil, que ela não vai deixar nem a terra ir para dentro da tua tubulação e as raízes não penetrarem também por dentro da tua estrutura e da tua edificação. Depois vem a camada de substrato, que ela vai ser de acordo com o porte da vegetação que você vai pôr. Isso aí você vai definir na hora que você estiver fazendo o seu projeto. Depois de tudo isso pronto, tem o plantio da vegetação de acordo com o que você escolheu e com a paginação, com o desenho, para ficar aquele jardim bonito no seu telhado. A manutenção dele, você tem que tirar as espécies invasoras e vamos supor que passou por um período muito grande de estiagem.
você vai ter que pensar em arrumar alguma forma de irrigar, né? E fazer alguma poda, alguma coisa conforme o caso. Eu já fiz um vídeo que fala sobre casa sustentável. O link dele vai estar aqui na descrição. E se você também gosta desse assunto e tem curiosidade, deixa o seu comentário e me segue nas redes sociais, que eu vou colocar várias fotos sobre esse assunto. O vídeo de hoje fica por aqui. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos. Muito legal. Então eu já estava devendo para vocês a ideia do telhado verde aqui, ó. E eu estava mostrando o telhado verde e o Alexandre estava aqui balançando a cabeça. Porque o Alexandre tem os contras dele também em relação a algumas técnicas, e é muito natural. Eu tenho certeza que na sua sala de aula, durante a roda de conversa que vocês fizeram a respeito de sustentabilidade, existem pessoas que concordam e pessoas que discordam também. E ele tem argumentos interessantíssimos que eu não vou dar spoiler, porque você preparou uma aula a respeito disso, né? Exatamente, pessoal. Assista, se puder, novamente esse vídeo. Legal. Faça anotação no diário de bordo, que a gente vai usar essas anotações na atividade 2. Sim, muito bem lembrado. Muito bacana. Então você percebeu aí, né? A Jaqueline, né? Siebert. Então quem tiver oportunidade aí, acompanha o canal dela também, que é muito legal. Ela fala muito sobre sustentabilidade também. Ela tem ideias ótimas, né? Ela é uma arquiteta. Eu achei legal colocar esse vídeo para mostrar que a construção civil não está limitado ao gênero masculino, tá? Então, as mulheres também podem trabalhar e trabalhar muito bem, veja aí, né? A arquiteta aí falando, temos também a rainha do steel frame. Já viu essa daí? Não. Muito legal também, procura o canal dela que é muito legal, tá certo? Não pude colocar por questões de direitos autorais, ela mostra muitos produtos e fala de muitas marcas, então acabou eu não podendo mostrar, mas você pode consultar. Então consulta o steel frame e o wood frame, também que são duas coisas muito legais. Ah, interessante. Tá? E é sempre bom sempre agregar cada vez mais conhecimento, porque daí você já fica mais decidido na hora de tomar uma decisão. Exatamente, tá? E é legal essa ideia que eu tô falando para vocês do wood frame e do steel frame, porque são aquelas construções do tipo modular, né? Então as paredes já estão prontas, você já monta tudo bonitinho. É como se fosse um drywall, só que ele é mais moderno, ele é mais tecnológico, só né? Só que em vez de ser gesso é outra coisa. É outra coisa, é bem interessante, é trabalhado tudo modular, parafusado, tudo bonitinho. Tem proteção termoacústica, tem muita resistência, é muito bacana, tá? Muito legal. E aí, você quer falar mais alguma coisa a respeito do telhado verde? O telhado verde, realmente, se você for ver, ele traz muitas vantagens, mas também é aquela coisa, né? É vivo. Sim, é vivo, você então tem que tomar bastante cuidado. Tem que regar, é como se você estivesse criando uma planta ou uma plantação, se você quiser utilizar como horta. Sim, também pode. Também pode, né? Mas tem que cuidar. Sempre pensando no porte das plantas que vai plantar uma jaqueira em cima d'água da casa, gente. Senão não dá, né? Você fica ela falando sobre as raízes que invadem a casa. Então, toma bastante cuidado. Existem aí a vegetação própria para isso. Estou falando brincando, mas ela mesma falou que existem empresas especializadas nisso e essas empresas elas podem indicar para você quais são as vegetações que são utilizadas para esse tipo de telhado. Mas agora vamos parar de falar de telhado verde, senão já vai... já vai entrar na sua ideia, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre o conforto termoacústico, porque agora a própria Jaqueline Siebert também vai falar um pouquinho sobre a carta solar. Vamos acompanhar, vamos lá. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para mais um vídeo daquela série especial sobre arquitetura sustentável que eu estou fazendo de vídeos extras aqui no canal. Mas antes de ir para o vídeo, eu acho que você já sabe, né? Eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Gente, nós vamos conversar, na verdade, porque o assunto conforto térmico, conforto ambiental, é um assunto bastante extenso. Confesso que quando eu comecei a fazer o roteiro para esse vídeo, eu me deparei, né, com muito assunto sobre isso e é lógico que vai render muito mais vídeos aqui para o canal, sim. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é mais a parte
conceitual. Eu sempre brinco que na arquitetura, em projeto, tudo tem um porquê. E às vezes quando a gente apresenta uma proposta de projeto, uma solução, às vezes a gente não consegue traduzir de uma forma mais leiga ou de uma forma que as pessoas consigam entender. Então essa é a minha intenção aqui nesse vídeo. Então, basicamente, seria o conceito de conforto ambiental como o estado de espírito que expressa satisfação com o ambiente circundante. Em paralelo a isso, que o conforto térmico seria o estado psicológico de uma pessoa. Você viu que é meio complexo, né? Então eu vou trazer alguns fatores climáticos que fazem que você tenha às vezes a sensação de mais calor ou de mais frio dentro do ambiente, e daí às vezes você começa a se perceber e a entender algumas coisas. O primeiro fator seria a temperatura do ar. Então, uma temperatura do ar agradável estaria num intervalo de 21 a 25 graus. Tá, então eu vou lá, ligo o meu ar-condicionado e programo para essa temperatura. Não, não é isso. Justamente até o recurso do ar-condicionado seria uma forma de atenuar algumas vezes alguma construção, alguma edificação que você não consegue fazer características de arquitetura bioclimática que você consiga com a própria edificação deixar ela mais confortável para você estar morando ou utilizando esse espaço. Então, na verdade, o ar-condicionado acaba sendo um paliativo. Mas é claro que essa questão da temperatura também é muito relativa, né? Porque, por exemplo, para nós aqui da região sul, quando tá 18 graus, não tá tão frio. Já para uma pessoa que vem para cá, que seja do Nordeste, para ela já vai estar congelando. Então, para vocês verem como isso também é muito característico de pessoa para pessoa e de lugar para lugar. O outro fator também seria a umidade do ar. A umidade ideal seria entre 40% e entre 60%, porque isso também vai interferir no conforto desse espaço, porque um espaço às vezes mais úmido vai passar uma característica mais fria e um espaço mais seco vai passar uma característica mais quente. A velocidade do ar, isso aí também eu fiquei pensando, né? Muitas vezes você tá lá no calor, precisa atenuar aquela tua sensação térmica, então você liga o ventilador. Você pode ver que quando você faz isso, você acaba deixando esse ar com maior movimento e aquele vento vem e te dá um frescor. A mesma coisa, uma brisa do mar, ou quando você abre uma janela, que seria, na verdade, um exemplo, né? Um dos recursos ideais é essa questão da ventilação cruzada, né? Por exemplo, aberturas abertas corretamente, elas vão circular por dentro da sua casa, elas vão refrescar a sua casa e deixar ela bem mais agradável sem ter o recurso de você estar utilizando ar-condicionado. E por fim, a temperatura radiante, né? Eu, aqui no meu escritório, eu sofro com isso todas as tardes. É a troca de calor, aquela radiação do sol, né? Ela tá entrando por dentro da janela e deixando aqui o ambiente quente, né? Porque assim, como essa fachada ficou voltada para a face leste, a gente tem um vidro refletivo, eu tenho persiana aqui na janela, mas ainda para atenuar mais ainda essa temperatura, por exemplo, poderiam ser instalados brises, que eles também filtrariam um pouco dessa radiação solar. Então, também influi na temperatura interna desse meu ambiente aqui. E existem também fatores individuais que influenciam também no conforto térmico,
que vamos supor que se você fica mais paradinho, é claro que você vai sentir frio. Agora, quando você tá fazendo uma atividade física, quando você tá em movimento, você também vai ter aumento dessa sua temperatura. E também a roupa que você usa. Então, quando tá calor, você usa roupas mais leves e quando tá frio, você usa roupas mais pesadas, justamente para estar atenuando. Então, assim, hoje foi um vídeo realmente, assim, bem teórico, para que a gente veja que quantos são os fatores que influenciam e que interferem no conforto de uma edificação. Então, é muito mais do que você, como eu disse no começo do vídeo, instalar um ar-condicionado. É pensar justamente na edificação, como você pode fazer ela, como você pode projetar ela, porque hoje com as questões de sustentabilidade, design biofílico, todas essas questões de deixar esse ambiente mais agradável, né, de se viver, então a gente tem que estar pensando nessas questões. Lógico que depois, quando você vai fazer um projeto de interiores ou alguma reforma, alguma coisa, você consegue estar melhorando bastante um espaço. Eu já gravei um vídeo sobre arquitetura sustentável, foi um dos primeiros vídeos aqui no canal, onde eu dou uma pincelada sobre alguns conceitos da arquitetura sustentável e no quesito de poder deixar a sua edificação mais sustentável. E também tem o primeiro vídeo dessa série, que é sobre cisternas, que eu vou deixar o link também aqui na descrição. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos. Viu? Você pode ter a casa dos seus sonhos e siga mesmo o canal dela, principalmente no que ela diz aí em relação às cisternas, né? Muito interessante. Você percebeu que ela falou coisas muito simples de serem resolvidas se for feito o planejamento da edificação. Ah, sim. Mas, assim, eu não sei... Assim, quando eu escutei a explicação dela, sim, me veio na cabeça direto física. Sim. Então, assim, tem que, se for projetar alguma coisa, tem que estar com base realmente na física, né? Exatamente. Ar quente mais em cima, ar frio embaixo, radiação, movimento, quanto mais se movimenta, mais calor você sente, porque a física explica. Aí é melhor deixar o professor de física explicar melhor esse negócio. Termologia, muito legal. Termodinâmica, não é? Isso, exatamente. Assim. Mas assim, é bem interessante porque não é só a estética para ficar bonito. Também tem muito estudo por trás. É por isso que a gente está fazendo essa parte de iniciação científica. Exatamente. Lembrando que essa unidade curricular é dada também por professores de física, né? Nessa unidade curricular tem as pessoas... É o Ciência em Ação, né? Então você tem outros componentes falando sobre essa questão da física também, que é importantíssima. Né? Falando sobre energia solar, também está falando sobre recursos hídricos. Então, todas essas ideias, esses componentes são integrados, né? Não poderia ser de outra forma, né? A gente não está falando aí do ensino integral, no caso aí, a gente está integrando todos esses componentes e cada um complementa o outro. E você percebe que quando a gente começa a discutir com base científica, as coisas vão ficando mais claras na mente da gente, né? Como é que eu vou deixar uma casa mais fresquinha sem uso de ar-condicionado, né? Ou senão você entende o porquê das coisas. Por que será que tem um buraco nessa parede? Por que será que ele foi feito? Eu não posso fechar, né? Então... É muito legal que a gente está num prédio aqui na Zona Oeste, né, que perto da Barra Funda, e esse prédio, na lateral dele, tem esses brises de madeira, né? E às vezes eu ficava me perguntando, por que tem esse monte de madeira do lado de fora cobrindo a janela e tudo mais? Justamente por conta disso, né? Porque no caso, a madeira não é um bom condutor térmico. E aí o que acontece? A luz bate naquela madeira lá e não entra dentro, né? Ela acaba isolando esse calor aí, né? Então, perceba que essa ideia dos brises é uma coisa muito simples de ser resolvida, é madeira instalada ali. Claro que você não vai fazer um negócio de metal, porque o metal vai acabar conduzindo a energia térmica para dentro do imóvel, mas é física pura, como você falou, né? Muito interessante. E aí, agora que você citou isso,
Eu tô lembrando de painéis solares, por que da escolha por que tem que ter vácuo, por que o material é X, Y ou Z. Exato. E agora, assim, deu um, né? Legal, muito bom. Deu um Gente, estalo. é isso, ó. Percebeu aí como tá interessante? Acabamos a primeira tarefa, fazendo essa sistematização. Vai aparecer para vocês aí o QR Code para você avaliar essa aula. Curtiu ou não curtiu? Fala que a gente vai melhorar cada vez mais aí para vocês. Agradecer a toda a produção que possibilitou essa aula, tá certo? A Elô também que tá aqui. A Elô fica fazendo malabares enquanto aqui a gente tá fazendo tudo aqui, o trabalho. Ela tá trabalhando pra caramba também. E ela só acontece, só brilha, porque todos vocês brilham. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço e até a próxima, E pessoal. até a próxima. Um cheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.